Salmo capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que conjura com dano seu e, contudo, não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura e nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Quem faz isso nunca será removido do teu tabernáculo e do teu santo monte. Amém. Você já deve ter percebido que cada ambiente que nós frequentamos requer um tipo específico de comportamento. Imagine que você tenha um amigo ou uma amiga que seja juiz de direito. Você tem amizade com essa pessoa e essa pessoa é um juiz, essa pessoa é uma juíza. E agora imagine que você tem que comparecer diante dele no tribunal. Seja porque você está sendo acusado de um crime, seja porque você é testemunha num caso, não importa. E aqui a gente está esquecendo a legislação que determina, pelo menos essa legislação existe no Brasil, que determina que um juiz que vá julgar qualquer causa, ele deve se declarar impedido caso algum dos postulantes da causa seja conhecido dele, seja parente dele, seja amigo dele. Um juiz não pode julgar um amigo seu, um juiz não pode julgar um caso em que um amigo seu é testemunha, porque o juízo dele vai ficar sempre sob dúvida. Será que ele decidiu isso porque ele era amigo do cara ou não? Né? A gente vai esquecer isso por um momento, nós estamos ignorando isso. Ainda que esse teu juiz seja teu amigo, esse teu amigo seja juiz, você não pode comparecer diante dele no tribunal de qualquer forma. Né? Se você vai comparecer diante dele no tribunal, ainda que ele seja teu amigo, você não pode comparecer diante dele de qualquer forma. Você não pode ir com uma bermuda e uma camiseta e chinelo de dedo havaiana num tribunal. Existe um tipo de comportamento que você deve ter. Você deve estar vestido de uma forma formal, me desculpe a cacofonia aqui, né? Mas você deve estar vestido formalmente. Ainda que ele seja teu amigo. Você não pode, você está lá sentado e de repente você começa a gritar com um juiz que é teu amigo, fazendo uma brincadeira com ele. Você não pode fazer isso. Se você fizer qualquer uma dessas coisas, você vai ser detido por desacato ao tribunal, por desacato ao juiz, ainda que aquele juiz seja teu amigo. Então, todos os ambientes que nós frequentamos exigem um tipo específico de comportamento. Agora, se você encontrar esse teu amigo juiz na rua, ele não vai se ofender se você estiver vestindo uma bermuda, uma camiseta e um chinelo de dedo. Ele não vai se ofender se você fizer uma brincadeira com ele. Por quê? Porque vocês não estão mais no ambiente do tribunal. Então, cada ambiente determina um tipo específico de comportamento. A igreja também. A igreja é um ambiente que requer um tipo de comportamento distinto. Muito mais do que um tribunal. Porque é na igreja que Deus se faz presente neste mundo. É através da igreja que Deus se faz presente neste mundo. Então, a igreja, pertencer à igreja, requer um tipo específico de comportamento. E quando nós falamos da igreja, nós não estamos pensando apenas no culto público. Nós não estamos pensando apenas na reunião pública da igreja.
Quando nós falamos da igreja, nós estamos nos referindo à participação e comunhão com o restante do povo de Deus numa determinada localidade. O ambiente da igreja, então, inclui os cultos públicos, mas vai muito mais além dos cultos públicos. Ser aceito no ambiente da igreja significa ter o seu nome escrito, em primeiro lugar, num livro terreno, onde constam os nomes de todos os membros daquela igreja. Isso a gente vai ver depois, isso é importante. Pode parecer, a gente pode pensar, não, muito mais importante do que ter o seu nome inscrito num livro terreno, que contém os membros daquela igreja local, muito mais importante do que isso é ter o seu nome inscrito no livro da vida. Pode parecer assim, mas na verdade não é. A gente vai ver isso durante o restante dessa pregação. Ser aceito no ambiente da igreja significa ter o seu nome inscrito num livro terreno que contém, no qual estão arrolados, estão escritos os nomes daqueles que são membros daquela igreja local. Mas mais do que isso, ser aceito no ambiente da igreja significa ter o seu nome, agora sim, escrito no livro da vida. Ser aceito no ambiente da igreja significa ser aceito na presença de Deus. Voltando ao que nós dizíamos antes, assim como é necessário um tipo de comportamento específico para ingressarmos e permanecermos num tribunal humano, é necessário um tipo de comportamento da nossa parte para ingressarmos e permanecermos na igreja, para ingressarmos na presença de Deus e permanecermos na presença de Deus. E ninguém, além do próprio Deus, tem autoridade para determinar a forma como nós devemos nos portar para sermos aceitos na sua presença, para sermos aceitos na igreja. Ninguém, além de Deus, tem autoridade para determinar isso. E o Salmo 15 nos mostra exatamente o que Deus espera de nós para sermos aceitos na sua presença, para sermos aceitos na igreja, para pertencermos à igreja. Salmo 15 nos mostra exatamente o que Deus espera de nós, o que Deus exige de nós. E é óbvio que o Salmo 15 ele não é exaustivo. Ou seja, o Salmo 15 ele não esgota todo esse assunto. O Salmo 15 ele não nos dá tudo aquilo que Deus exige de forma específica. O Salmo 15 apenas, ele nos dá uma ideia que nos permite enxergar o padrão de comportamento que Deus exige dos seus filhos. E qual é este padrão? Qual é o padrão que Deus exige para nos aceitar na sua presença? Qual é o padrão que Deus exige para sermos aceitos na igreja? O padrão que ele estabeleceu é a sua própria lei. A lei de Deus, os mandamentos de Deus. O Espírito Santo, ele quer te ensinar nessa noite que se você obedecer à lei de Deus, você jamais será removido da casa de Deus e nem da sua presença. Sempre que falarmos na casa de Deus, durante essa pregação, eu quero que você pense igreja. Casa de Deus é igreja. No Antigo Testamento, a casa de Deus era o tabernáculo, depois o templo. Na Nova Aliança, a casa de Deus é a igreja. A igreja está sendo edificada como templo santo para o Senhor, Paulo diz lá em Efésios capítulo 2. Então, sempre que nós falarmos de casa de Deus, nós estamos nos referindo à igreja. O Salmo 15 foi escrito para que você se lembre que, sendo você participante do povo de Deus, você deve se lembrar das palavras que Deus falou ao seu povo, através de Moisés, em Deuteronômio 10, versículos 12 e 13. Ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora, exceto que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e ames e sirvas o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, que guardes os seus mandamentos
e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Essas palavras, elas não são válidas apenas para o Israel daquela época. Essas palavras são válidas para nós hoje. E o Salmo 15 foi escrito para nós nos lembrarmos essas palavras de Moisés. O que Deus pede de nós, o que Deus exige de nós. E Moisés termina aqui que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. É para o teu bem que Deus quer que você habite na sua casa. É para o teu bem que Deus quer que você seja aceito na presença dEle. E é por isso que nós temos o Salmo 15. É por isso que o Espírito Santo inspirou Davi a escrever esse salmo. É para o teu bem que Deus quer que você habite na sua casa, onde a sua presença se manifesta, porque todos aqueles que não forem achados dignos da presença de Deus, todos aqueles que não forem achados dignos da casa de Deus, o que vai acontecer com eles? Eles serão lançados para fora, para as trevas exteriores, onde não existe nada a não ser choro e ranger de dentes. Obedeça a lei de Deus e você jamais será removido da casa de Deus e nem da sua presença. Davi começa o Salmo 15 perguntando a Deus o seguinte: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? É muito provável que Davi escreveu este salmo na ocasião em que ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. É muito provável que essa foi a ocasião em que Davi escreveu este salmo. Israel entrou na Terra Prometida, Israel entrou em Canaã, e em nenhum momento Deus tinha escolhido uma cidade. Olha, aqui é que vai estar o meu tabernáculo, aqui é que a Arca da Aliança vai estar presente, o meu tabernáculo vai estar presente, aqui é que serão oferecidos os sacrifícios e todas as festas. Não. Durante toda a história de Israel, antes de Davi, a Arca da Aliança e o tabernáculo de Deus, eles foram peregrinos no meio do povo de Israel. Eles iam de cidade em cidade. Mas quando Davi começou a reinar, Davi trouxe a Arca da Aliança para a capital do seu reino, para Jerusalém. E Jerusalém, ela está edificada sobre 7 montes. Um desses montes é o Monte Sião. Davi edificou um tabernáculo no Monte Sião e colocou a Arca da Aliança nesse tabernáculo, dentro desse tabernáculo. A gente não está falando do templo. O templo depois foi edificado por Salomão. Davi edificou um tabernáculo no Monte Sião, onde depois seria erguido o templo. Ele edificou o tabernáculo no Monte Sião, e lá estava a Arca da Aliança. E agora era para Jerusalém que os peregrinos de Israel deveriam ir para comemorar todas as festas que Deus havia ordenado. É para o Monte Sião que todo Israel deveria subir para oferecer sacrifícios a Deus, para cultuar a Deus. E Davi compôs esse salmo exatamente para ser cantado pelos peregrinos, à medida em que eles se aproximavam de Jerusalém. Esse salmo deveria ser cantado pelos peregrinos. Eles estavam indo, por exemplo, por ocasião da Páscoa, eles estavam subindo a Jerusalém. E ao se aproximar de Jerusalém, eles deveriam cantar esse salmo: Senhor, quem é digno de habitar no teu tabernáculo? Quem é digno de entrar na tua presença e oferecer sacrifícios ao Senhor? Quem é digno de entrar na tua presença e festejar a Páscoa? Quem é digno de entrar na tua presença e te cultuar?
Quem é digno de habitar no teu tabernáculo? Quem é digno de morar no teu santo monte? Porque a gente tem que entender, embora Israel... Por que Israel tinha que... Por que Israel não poderia de fato habitar no tabernáculo? Por que o povo de fato não poderia comparecer diante da Arca da Aliança? Por causa do pecado. Porque quando Adão pecou, Deus expulsou o homem da sua presença. O jardim do Éden funcionava como um tabernáculo, onde Deus se encontrava com o seu povo. Todos os dias, Deus vinha conversar com Adão e Eva. E o trabalho de Adão e Eva seria expandir aquele jardim por toda a criação. Para que o reino de Deus chegasse a toda a terra. Israel peregrinava até o lugar onde estava o tabernáculo de Deus, mas eles não conseguiam permanecer lá, porque Deus havia colocado 2 querubins no jardim do Éden, mostrando que o caminho agora estava fechado. O caminho da presença de Deus estava fechado. O homem não poderia mais habitar com Deus. O homem não poderia mais morar na presença de Deus. Não poderia mais morar na casa de Deus. Mas ainda assim, através de Davi, os peregrinos de Israel perguntavam a Deus: quem habitará no teu tabernáculo? Quem é que vai morar no teu santo monte? O Monte Sião é descrito aqui como o Monte Santo de Deus, exatamente porque era nele que Deus se encontrava com o seu povo. Ainda que de forma indireta, através do sumo sacerdote. Era no Monte Sião em que a presença de Deus se manifestava, na Arca da Aliança. É por isso que o Monte de Sião aqui é chamado de um Monte Santo de Deus. O verso 1, então, pergunta, o versículo 1 aqui do Salmo 15, pergunta a Deus qual é o tipo de pessoa que será aceita na sua casa para habitar eternamente na sua presença. Agora que nós entendemos o versículo 1 no seu contexto histórico, que é a Arca da Aliança sendo levada para Jerusalém e os peregrinos perguntando a Deus quem é que poderá habitar com Ele eternamente e desfrutar da sua presença, como é que nós aplicamos esse salmo a nós? Porque nós não somos judeus, né? Nós não peregrinamos a Jerusalém para festejar a Deus, para comemorar a Páscoa. Nós não peregrinamos a Jerusalém para oferecer sacrifícios. Nós não vamos lá no Muro das Lamentações oferecer orações a Deus. Como esse salmo se aplica a nós, crentes da nova aliança? Jesus deixou bem claro, quando ele estava conversando com a mulher samaritana, que por ocasião da sua vinda, a localização geográfica do culto a Deus não tem mais significância. Jesus deixou isso claro. E a mulher disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Uma das disciplinas mais importantes da teologia é aquela que estuda os aspectos de continuidade e descontinuidade entre a antiga aliança e a nova aliança. Aquelas coisas que permanecem, aquelas coisas que foram estabelecidas na antiga aliança e permanecem, e aquelas coisas que foram estabelecidas na antiga aliança e foram descontinuadas. É uma das coisas mais importantes a se estudar. Os elementos que são continuados e os elementos que foram descontinuados entre a antiga aliança e a nova aliança. Na antiga aliança, a localização geográfica era imprescindível para o verdadeiro culto a Deus. O culto não era oferecido em qualquer lugar. O culto era oferecido no lugar em que o tabernáculo estava montado. E depois que Salomão edificou o templo, o culto era oferecido no templo. As pessoas não poderiam construir para si um altar na sua casa e oferecer sacrifícios naquele altar. As pessoas até faziam isso na história de Israel, mas Deus havia ordenado claramente na sua lei que o único altar no qual deveriam ser oferecidos sacrifícios era o altar que estava presente no tabernáculo e depois no templo. Na antiga aliança, a localização geográfica era imprescindível. Quando Davi levou a Arca da Aliança para Jerusalém, e depois quando Salomão construiu o templo, o culto a Deus da antiga aliança ficou centrado em Jerusalém, no Monte Sião. Mas de acordo com Jesus, a sua vinda, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, fez com que a importância da localização geográfica da antiga aliança fosse descontinuada na nova aliança. Por quê? Porque o culto a Deus na antiga aliança deveria ser oferecido no lugar em que todas as cerimônias, festas e sacrifícios eram oferecidos a Deus. Mas todas aquelas cerimônias, festas e sacrifícios, eles foram cumpridos em Jesus e eles foram encerrados por Jesus na sua morte e ressurreição. Logo, na nova aliança, o culto a Deus não está limitado a um lugar. Na nova aliança, o culto a Deus não está limitado a um monte ou a uma cidade. Em qualquer lugar no universo em que os filhos de Deus estejam, Deus deve ser adorado. E vocês perceberam que eu disse em qualquer lugar do universo. Eu não disse em qualquer lugar do planeta Terra. Em qualquer lugar do universo em que o homem esteja, Deus deve ser adorado. Talvez vocês não saibam disso, mas eu não sei se foi na primeira missão da NASA à Lua, mas numa dessas missões, um dos astronautas que esteve na Lua, ele levou consigo vinho e pão. Por quê? Porque ele sabia que enquanto ele estivesse lá na Lua, a sua igreja aqui na Terra estaria se reunindo para celebrar a ceia do Senhor. Que então ele cultuou a Deus estando na Lua. Em qualquer lugar em que nós nos encontremos neste universo, Deus deve ser adorado. Então a importância geográfica, ela foi descontinuada. A importância geográfica, ela tinha relevância na antiga aliança, mas na nova aliança, ela não tem importância. Não. Não tem importância. Agora, o que foi continuado, o que já estava presente na antiga aliança e permanece na nova, é o seguinte: é a pureza moral e espiritual.
a pureza moral e espiritual exigidos no culto da antiga aliança, essa pureza, ela permanece na nova aliança. A nossa tendência é pensar que quando Jesus falou de adoração em espírito e em verdade, Jesus estava inovando, Jesus estava criando uma coisa nova. Mas não é verdade. Quando Jesus falou de adoração em espírito e em verdade, Jesus estava apenas repetindo as exigências morais e espirituais que já estavam presentes na antiga aliança. Jesus, obviamente, criou uma expressão nova, adoração em espírito e em verdade, mas o conceito de adorar a Deus em espírito e em verdade já estava presente na antiga aliança. Logo mais adiante nós veremos quais são essas exigências morais e espirituais, mas antes disso nós precisamos esclarecer uma coisa. Eu gastei um tempinho aqui falando para vocês que na nova aliança a localização geográfica não tem importância. E é verdade, a localização geográfica não tem importância no culto a Deus. Mas isso não quer dizer que nós estejamos livres para pensar que se a localização geográfica não é importante, então isso quer dizer que eu não preciso me reunir com o povo de Deus numa determinada localidade. Em hipótese alguma, nós estamos afirmando que não existe a necessidade de nos reunirmos publicamente para cultuarmos a Deus. Porque existe essa ideia satânica, ela já estava se espalhando rapidamente pelas igrejas evangélicas antes da pandemia, e por ocasião da pandemia ela começou a se espalhar mais rapidamente ainda. Essa ideia satânica, ela diz que a reunião pública e presencial da igreja é algo dispensável, é algo desnecessário. A gente não precisa se reunir publicamente num lugar para cultuar a Deus, porque afinal de contas a gente pode ter um culto via Zoom, né? Aquele aplicativo chinês. Nós podemos nos reunir, fazer um culto pelo Zoom, pelo Google Meet, pelo YouTube, pelo Facebook e agora mais recentemente no metaverso. Né? Imagina os irmãos, todo mundo com seus óculos de realidade virtual colocados na sua casa, no metaverso, lá na igreja, no metaverso, aparece o nosso avatar, né? A nossa representação virtual lá no metaverso, e daí está lá o pastor no metaverso pregando. Está o pastor lá em casa de cueca, por que ele vai se vestir? Né? Ele pode estar de cueca. O avatar dele lá no metaverso vai aparecer ele de terno e gravata, todo bonitinho. Então ele vai estar na sua casa com o óculos de realidade virtual, pregando no metaverso. O único problema é que ele não vai conseguir ler a Bíblia, né? Porque como é que ele vai ler a Bíblia? Como é que ele vai ler o esboço que ele preparou se ele está com um óculos de realidade virtual? Não existe isso. Essa ideia de que nós podemos servir e cultuar a Deus isolados e sozinhos em casa, sem nos submetermos a uma liderança pastoral, sem nos submetermos à pregação da palavra, sem nos submetermos à comunhão com os irmãos, essa ideia é completamente satânica. Nesses tempos eu vi, de raspão, eu vi um pastor falando que agora, graças à tecnologia, a gente pode batizar um monte de pessoas ao redor do mundo ao mesmo tempo. Basta colocar todo mundo numa reunião do Zoom, né? Ou numa transmissão do YouTube,
A pessoa tem lá na sua casa a sua banheira, tanque, alguma coisa assim, e está lá o culto sendo realizado de forma virtual. Aí o pastor diz: agora eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa vai lá na sua casa sozinha e mergulha na sua banheira, no tanque, seja lá onde for. Fazer isso, afirmar isso, é cuspir na cara de todos os filhos de Deus que morreram no decorrer da história por se reunirem para realizar um culto de batismo. Porque se fosse assim, agora a gente tem a tecnologia. Bom, mas há 300 anos passados, 300 anos atrás, a gente não tinha tecnologia, mas a gente poderia combinar o seguinte: olha, é muito perigoso a gente se reunir para realizar um batismo, né? Porque esse pessoal aí está nos perseguindo, se eles pegam a gente, eles vão nos prender, eles vão nos matar. O que a gente pode fazer? A gente faz o seguinte, ó, do dia tal, às 3 horas da tarde, todo mundo prepara a sua água, e daí o pastor da sua própria casa vai dar uma palavra, e às 3 horas da tarde as pessoas se jogam na água, elas vão estar batizadas. Não existe diferença entre fazer isso e fazer um batismo via Zoom, ou via YouTube, ou via qualquer outra coisa. Não, porque daqui a pouco vai ser um batismo no metaverso, né? Onde nem água mais vai existir, vai ser água virtual lá daquele ambiente no metaverso. O avatar da pessoa vai ser lançado dentro da água virtual, que não existe. Não existe igreja virtual. Não existe igreja via Zoom ou via qualquer outro aplicativo. Não existe igreja no metaverso. Não existe igreja de um membro só, onde cada indivíduo que se diz cristão é pastor de si mesmo. Na introdução da pregação, nós falamos que ingressar e ser aceito na igreja e na presença de Deus significa ter o seu nome escrito no livro da vida. Nós afirmamos isso. Mas o que é o livro da vida? Alguns de vocês viu o livro da vida? Algum de vocês já conseguiu pegar o livro da vida e abrir ele e folhear ele para ver se realmente teu nome está escrito lá? Como é que você pode ter certeza que o teu nome está escrito no livro da vida? Sabe como? É através da participação constante e persistente no culto público prestado a Deus por uma igreja local. É assim que você vai ter certeza que o teu nome realmente está escrito no livro da vida. Um corpo local de crentes, tecnicamente chamado de igreja local, é a expressão física e palpável da Igreja Universal. Não da Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, não. Da Igreja Universal, cujos membros, o nome dos membros da Igreja Universal que estão arrolados, estão escritos no livro da vida. A igreja local é a expressão física e palpável do livro da vida. A igreja local é a expressão física e palpável dos nomes dos filhos de Deus que estão escritos no livro da vida. Quem se recusa a participar dos cultos da igreja local na qual é membro, não deve pensar que tem o seu nome escrito
no livro da vida. Quem se recusa a participar dos cultos públicos na igreja local na qual é membro, não pode pensar que tem o seu nome escrito no livro da vida. Ou quem nem faz questão de tornar-se membro de uma igreja local, não pode pensar que tem o seu nome escrito no livro da vida, porque não é à toa que o escritor de Hebreus disse o seguinte: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, no tabernáculo de Deus, quem habitará no tabernáculo, quem morará no teu santo monte, portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, esse caminho que antes estava fechado desde que Adão pecou, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, com plena certeza de fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima. O escritor de Hebreus aqui, ele une a ideia de estar na presença de Deus pelo sangue de Jesus com persistir e perseverar em nos reunirmos. Como é que eu sei que eu estou tendo ousadia para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus? Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, ou que ele me abriu. Como é que eu sei que eu tenho essa ousadia de entrar na presença de Deus? Se eu não abandono a prática de me reunir com o restante das pessoas que também invocam o nome de Jesus. Quem se recusa a se reunir publicamente com o restante do povo de Deus, invariavelmente vai se desviar de Jesus. Nós tratamos disso na pregação passada, no Salmo 14. Todos se desviaram. Todos se fizeram imundos. Quem se recusa a se reunir publicamente com o restante do povo de Deus, invariavelmente vai se desviar de Jesus em direção ao pecado. Por quê? Porque é no culto público com o restante do povo de Deus que nós somos admoestados e animados para a prática do amor e das boas obras. É isso que o escritor coloca aqui, o escritor de Hebreus. Pensemos, eu vou ler de novo aqui para vocês. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros quanto mais vezes que o dia se aproxima. Como é que a gente vai incentivar uns aos outros ao amor e à prática das boas obras se nós nos recusamos a nos reunir publicamente? Como é que nós vamos nos animar uns aos outros se nós nos recusamos a participar do culto público da igreja? É no culto público com o restante do povo de Deus que nós somos admoestados e animados para a prática do amor, para a prática das boas obras, tanto pela pregação da palavra de Deus quanto pela comunhão com os irmãos. É a pregação da palavra de Deus e é a comunhão com os irmãos que nos estimula e que nos anima em direção à prática do amor e das boas obras. Quem se recusa a participar disso, invariavelmente vai enfraquecer e vai se desviar. Porque é impossível servir e cultuar a Deus de forma isolada. E a gente pode pensar, por que é impossível? Por que é impossível servir e cultuar a Deus de forma isolada? Sabe por quê? Porque Deus não aceita esse tipo de culto. Uma coisa é nós buscarmos a Deus individualmente em casa. Agora, a gente não pode pensar que, ao buscarmos a Deus individualmente em casa, orando, lendo a palavra de Deus, isso substitui o culto público. Não substitui.
Se nós pensarmos que substitui, nós estamos errando. E Deus não está nos aceitando. Deus não está aceitando o nosso culto a Ele. Nós os fazemos semelhantes a Caim, que ofereceu um sacrifício a Deus, mas não foi aceito. O culto que Deus ordenou e aceita é aquele que é prestado de forma pública e comunitária pelos membros de uma igreja local. Jesus deixa isso bem claro quando ele disse: fazei isso todas as vezes que vos reunirdes. A reunião da igreja, o culto público, é algo que deve ser sempre repetido. Jesus determinou que o seu povo deve constantemente se reunir. Até o final dessa pregação nós veremos em que outro aspecto a igreja local é a expressão física e palpável da Igreja Universal do livro da vida. Seguindo a intenção de Davi ao compor esse salmo, nós crentes da Nova Aliança, nós perguntamos a Deus: Senhor, quais são as tuas exigências para aqueles que já agora e então eternamente querem ser aceitos na tua presença? Quais são as suas exigências para aqueles que querem morar na tua casa? Para aqueles que querem habitar contigo? Para aqueles que querem desfrutar da tua presença? As exigências de Deus que respondem essa nossa pergunta, elas nos são dadas a partir do versículo 2 até a metade do versículo 5. E como ficou claro pela leitura inicial que nós fizemos desse salmo, as exigências de Deus nesse salmo são de cunho moral e espiritual. Mas antes de nós passarmos a elas, nós devemos perceber uma exigência clara que está presente no restante da Escritura, mas que aparentemente está ausente aqui. A exigência da fé. Esse salmo, aparentemente, ele não fala de fé. Não são poucas as pessoas que, ao ler este salmo e perceber que nele não aparece a palavra fé, essas pessoas simplesmente assumem que Davi está ensinando aqui um sistema de salvação pelas obras e não pela graça de Deus. São muitas as pessoas que pensam assim. Na verdade, essa leitura errada, ela se estende para todo o Antigo Testamento. Tanto que muitos assumem que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, as pessoas eram salvas pelas obras. E só a partir da Nova Aliança que as pessoas começaram a ser salvas pela fé ou pela graça. Mas a verdade é o contrário disso. A verdade é que tanto na Antiga Aliança quanto na Nova, a única forma possível para pecadores semelhantes a nós receberem a salvação é a fé posta em Deus e na sua graça. E com relação a esse salmo, embora a palavra fé não apareça aqui, ela está pressuposta. A fé está pressuposta nesse salmo. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso por aquilo que o próprio Jesus falou. Eu vou ler para vocês aqui algumas palavras do capítulo 3 do Evangelho de João. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más.
Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. As pessoas, no seu estado natural de pecado e rebelião contra Deus, elas odeiam a Deus, elas odeiam a Jesus e por isso mesmo elas jamais se interessariam em saber quais são as exigências de Deus para habitar na casa de Deus. Vocês percebem isso? A partir daquilo que eu li aqui em João? As pessoas, no seu estado natural, odeiam a Deus, odeiam a Jesus, e na sua rebeldia e no seu pecado, elas jamais perguntariam a Deus: quem habitará no teu tabernáculo? Quem é que vai morar no teu santo monte? Quem é que vai habitar na tua casa? Elas jamais perguntariam a isso, porque elas odeiam a Deus. Elas querem fugir de Deus. As únicas pessoas que se interessam em morar na casa de Deus e desfrutar eternamente da sua presença são aquelas que creem em Jesus. Então as palavras desse salmo, elas refletem o coração transformado de uma pessoa que pela sua fé em Jesus deseja saber quais são as exigências morais e espirituais que Deus faz para os seus filhos. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam expostas, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem pratica a verdade quer saber de Deus quais são as suas exigências para habitar na sua casa. Vem para a luz a fim de que se manifeste que as suas obras são feitas em Deus. A fé é o pré-requisito para agradarmos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a nossa obediência a Deus é o resultado prático da fé. Então, quais são as exigências morais e espirituais que Deus faz a todos aqueles que pretendem, desde agora e então eternamente, habitar na sua casa e desfrutar da sua presença? O verso 2 nos apresenta as primeiras exigências de Deus. E o verso 2 nos apresenta essas exigências de forma positiva, ou seja, ele nos indica aquilo que nós efetivamente devemos fazer. Aquele que anda sinceramente, diz o versículo 2. O que significa andar sinceramente? Na linguagem bíblica, o andar de uma pessoa, o caminho de uma pessoa, é uma metáfora para o seu estilo de vida. O andar de uma pessoa, sempre quando a palavra de Deus fala do andar de uma pessoa, do caminho de uma pessoa, a palavra de Deus está se referindo de forma metafórica ao estilo de vida daquela pessoa. Então a primeira exigência nos diz que nós devemos viver de forma sincera. Aquele que anda sinceramente, aquele que vive de forma sincera. O estilo de vida da pessoa que vai habitar na casa de Deus é um estilo de vida que é marcado pela sinceridade. Mas essa tradução aqui, ela não é muito boa, essa nossa tradução aqui. Porque o original hebraico aqui, a palavra traduzida aqui por sinceridade, é muito mais profunda do que isso. O original hebraico aqui é a palavra tamim. Tamim no hebraico significa sem defeito. Significa imaculado. Significa sem mancha, inculpável, perfeito. Vocês percebem que é muito mais profundo, muito mais amplo do que sincero. Quando aplicada a uma pessoa, como nesse salmo, tamim se refere àquela pessoa que é moralmente boa, aquela pessoa que é moralmente correta, aquela pessoa que é moralmente inculpável, aquela pessoa que é moralmente perfeita, aquela pessoa que não pode ser acusada de pecado, que não pode ser acusada
de crime, porque ela não cometeu pecado, ela não cometeu crime algum. A primeira exigência de Deus vai muito além da mera sinceridade, como sugere a nossa tradução aqui. A primeira exigência de Deus para todos aqueles que querem habitar na sua casa e desfrutar da sua presença é um estilo de vida bom, é um estilo de vida correto, é um estilo de vida sem pecado. E quem é que determina aquilo que é bom e correto? É Deus. Deus é que determina aquilo que é bom e correto. É Deus que determina aquilo que é pecado. Somente o Deus que criou este universo e criou a todos nós tem o direito e a prerrogativa de determinar aquilo que é bom, aquilo que é correto, e aquilo que é pecado, e aquilo que é criminoso. E Deus nos revelou na sua lei todas as boas obras que nós devemos fazer para agradá-lo. Todas as boas obras, estas, que resultam de um coração transformado e que nele crê. Vou ler para vocês aqui algumas palavras de Deuteronômio. Deuteronômio 6, versículos 16 a 18. Não coloqueis à prova ao Senhor vosso Deus como fizestes em Massá. Guardareis com cuidado os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os testemunhos e estatutos que te ordenou. Farás o que é justo e bom, farás o que é justo e bom aos olhos do Senhor, para que vivas e entres na boa terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, e tome posses dela. O que nos informa o que Deus considera bom? Os mandamentos de Deus. Guardareis com cuidado os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os testemunhos e estatutos que te ordenou. Farás o que é justo e bom aos olhos do Senhor. A única coisa que é boa aos olhos do Senhor é a sua lei, são os seus mandamentos. Vou ler para vocês agora Deuteronômio 12, 28. Ouve e guarda todas essas palavras que te ordeno, para que vivas bem para sempre, tu e teus filhos depois de ti, por fazer o que é bom e correto aos olhos do Senhor teu Deus. Mas alguém poderia pensar, não, essas passagens são do Antigo Testamento. Essas passagens são da Antiga Aliança. E nós não somos crentes da Antiga Aliança. Nós somos crentes da Nova Aliança. Lembra antes quando eu falei acerca dos aspectos de continuidade e descontinuidade da Antiga Aliança na Nova Aliança? A lei de Deus, nos seus aspectos morais, ela continua na Nova Aliança. A lei de Deus, ela só foi descontinuada naqueles aspectos cerimoniais. Nos sacrifícios, nas festas, nas cerimônias. Esse aspecto da lei de Deus foi descontinuado. Por quê? Porque Jesus cumpriu todas essas coisas em si mesmo, quando ele nasceu neste mundo, viveu neste mundo, morreu neste mundo e ressuscitou neste mundo. Agora, os aspectos morais da lei de Deus, os aspectos éticos, vamos dizer assim, da lei de Deus, eles continuam, eles permanecem. Então não pense que por essas passagens estarem no Antigo Testamento, que eu leio para vocês, Deuteronômio, não pense que por essas passagens estarem no Antigo Testamento, elas não se apliquem a você, porque ouça o que o próprio Jesus falou acerca da lei de Deus revelada no Antigo Testamento. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas.
Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço, até que tudo se cumpra. Me diga, o céu e a terra já passaram? Não, né? Eles permanecem. Jesus veio a este mundo, mas o céu e a terra permanecem, eles não passaram. Antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, quais mandamentos? Os mandamentos da lei de Deus, no Antigo Testamento. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu, de modo nenhum habitareis no tabernáculo, de modo nenhum habitareis na casa de Deus. Nós não temos tempo para analisar com profundidade esses versos, mas deveria estar claro para nós que ser chamado o menor no reino do céu significa não entrar no reino do céu. Jesus fala: quem, portanto, desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Ser chamado menor do reino do céu é não entrar no reino do céu. Porque é assim que Jesus conclui o pensamento dele em Mateus 5. Pelo menos nesse parágrafo aqui que eu li para vocês. Quem não entrará no reino do céu? Aqueles que desobedecem aos mandamentos presentes na lei de Deus. Esses não entrarão no reino do céu. E Jesus, claramente, ele está falando acerca do mesmo tema que Davi aqui no Salmo 15. Porque entrar no reino do céu é a mesma coisa que habitar no tabernáculo. Entrar no reino do céu é morar no santo monte de Deus. Entrar no reino do céu é morar na presença de Deus, é habitar na presença de Deus, é habitar na casa de Deus. Jesus claramente então afirma que somente aqueles que se esforçam para obedecer mesmo o menor de todos os mandamentos de Deus, somente esses é que habitarão na casa de Deus. Esse estilo de vida que é bom, que é correto, segundo a lei de Deus, ele se conecta com a segunda exigência moral que nos aparece aqui no versículo 2. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça. O que é praticar a justiça? Praticar a justiça é fazer aquilo que é justo. Quem é que define aquilo que é justo? É Deus. E onde Deus define aquilo que é justo? Na sua lei. Nos seus mandamentos. Eu vou ler de novo aqui para vocês Deuteronômio. Não coloqueis à prova o Senhor vosso Deus como fizestes em Massá. Guardareis com cuidado os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os testemunhos e estatutos que Ele te ordenou. Farás o que é justo. Praticar a justiça. Farás o que é justo e bom. Antes nós demos destaque ao bom aqui, né? Agora nós estamos dando destaque ao justo. Farás o que é justo aos olhos do Senhor, para que vivas bem e entres na boa terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus pais e tomes posse dela. Fazer aquilo que é justo é guardar com cuidado os mandamentos de Deus. Isso é fazer aquilo que é justo. Isso é praticar a justiça. Viver um estilo de vida bom e correto, sem qualquer pecado, nada mais é do que praticar a justiça que está presente na lei e nos mandamentos de Deus. E Jesus confirmou isso
Naqueles versículos que eu li para vocês em Mateus 5, no Sermão do Monte. Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra, ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. O Salmo 15 nos ensina que para habitarmos na casa de Deus e desfrutarmos da sua presença, nós devemos ser praticantes da justiça. E Jesus concorda com isso, nos dizendo que somente entrarão no reino do céu aqueles cuja justiça for superior à justiça dos escribas e fariseus. Eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ao contrário do que a gente poderia pensar, o problema dos fariseus, o problema dos escribas, segundo as críticas que Jesus faz a eles, não era que eles estavam apegados demais à lei de Deus. Não era esse o problema deles. O problema deles não era que eles estavam apegados demais à lei de Deus. O problema deles é que eles não estavam apegados o suficiente à lei de Deus. Esse era o problema deles. O problema dos escribas e fariseus é que eles criaram a sua própria tradição. Eles criaram as suas próprias regras. E eles colocaram as suas tradições e regras no lugar da lei de Deus, de modo a anular a lei de Deus. E é exatamente essa tradição que anula a lei de Deus e os seus mandamentos que Jesus combate em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Todas as vezes que Jesus diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, Jesus está combatendo a tradição e as regras que estavam distorcendo os mandamentos de Deus. Jesus não estava desfazendo. É impossível que ali Jesus estivesse combatendo a lei de Deus, porque antes de fazer isso, Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Como Jesus pode dizer que não veio para abolir a lei e logo depois abole a lei, como muitas pessoas interpretam o restante do capítulo 5? Quando Jesus, no capítulo 5 de Mateus, diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, Jesus está destruindo a tradição dos fariseus e escribas que foi usada para substituir a lei de Deus. Então, por exemplo, quando Jesus fala de ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo, não existe na lei de Deus odiarás o teu inimigo. Da onde surgiu esse odiarás o teu inimigo? Surgiu da tradição dos antigos, da tradição dos escribas e fariseus. Por quê? Porque os judeus, no seu orgulho nacional, eles pensaram, quem é o meu próximo? O meu próximo é o meu irmão judeu. Esse é o meu próximo. Isso quer dizer que todos aqueles que não são judeus não são o meu próximo. Logo, quando a lei diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, a lei só está ordenando que eu ame o meu irmão judeu. Isso quer dizer que eu posso odiar todas as outras pessoas que não são judias. É a tradição, baseada nesse caso no orgulho nacional, né? Nós temos por pai Abraão. Esse sempre foi o problema de Israel. Ser orgulhoso demais. A sua tradição, baseada nesse orgulho nacional, fez com que eles criassem uma lei que Deus não ordenou. Deus não ordenou, odiarás o teu inimigo. Ou, por exemplo, quando Jesus cita olho por olho, dente por dente.
Eu, porém, vos digo, aquele que não oferecer a sua face, assim, Jesus não está desfazendo a lei de Deus. Jesus simplesmente está desfazendo a interpretação que eles deram àquela lei. Na interpretação dos escribas e fariseus, aquela lei criava uma desculpa para a vingança pessoal, para a justiça com as próprias mãos. Eu já dei esse exemplo, mas vou dar de novo. Então, o Vitor pega e fura o meu olho esquerdo. E a lei de Deus diz, olho por olho, dente por dente. Eu vou lá e furo o olho esquerdo do Vitor também. E ele fura o meu direito e eu furo o direito dele também. E assim vai. Daí... né, mas eu vou ir atrás, né? Eu vou ir atrás para furar o olho também. Essa lei eles estavam usando para vingança pessoal, para fazer justiça com as próprias mãos. Agora, a justiça com as próprias mãos, ela nunca é justiça. Porque a justiça com as próprias mãos não leva em consideração provas e testemunhos. Porque eu poderia me justificar dizendo, não, o Vitor furou o meu olho, por isso que eu furei o olho dele. Agora, o que eu omiti é que o Vitor só furou o meu olho porque eu estava tentando matá-lo. Isso eu omiti. Então, em legítima defesa, ele foi e furou o meu olho. Vocês percebem que nesse caso, olho por olho, dente por dente, de acordo com a justiça da própria lei de Deus, não se aplica, porque nesse caso o meu olho foi furado por legítima defesa. Só que quando eu pego a lei de Deus e tento usar ela como desculpa para a vingança pessoal, não é a justiça que é feita, mas a injustiça. Porque daí a todos, como eu estou omitindo, que na verdade o Vitor só furou o meu olho em legítima defesa, como eu estou omitindo isso, a todos vai parecer que foi o Vitor que começou, né? As pessoas vão dizer, viu, olha só. 2 ceguetas ali, tudo por culpa do Vitor. Quem mandou o Vitor ir lá e furar o olho do João? A justiça, que é superior à justiça dos escribas e fariseus, é a justiça da lei de Deus. Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu, de modo nenhum habitareis no tabernáculo de Deus. De modo nenhum vocês vão morar na casa de Deus. Como então, segundo Davi no Salmo 15 e segundo Jesus no Sermão do Monte, nós praticaremos a justiça, aquela justiça que é superior à justiça dos escribas e fariseus? Como é? Não ousando substituir a lei de Deus e os seus mandamentos pelas nossas tradições, pelas nossas regras humanas. Se desobedecermos aos mandamentos de Deus e ensinarmos os outros a fazer o mesmo, nós seremos os menores no reino de Deus. O que significa que jamais entraremos no reino do céu. Jamais habitaremos na casa de Deus, mas seremos lançados fora, nas trevas, onde existe apenas o choro e o ranger de dentes. A gente percebe então que na verdade o Salmo 15 nos apresenta apenas uma exigência para habitarmos na casa de Deus e desfrutarmos da sua presença. E qual é essa exigência? A obediência à lei de Deus que surge como fruto de um coração que crê em Deus e foi transformado pelo Espírito Santo. Essa é a única exigência de Deus.
É por isso que a proposição principal desse sermão é a seguinte: obedeça à lei de Deus e você jamais será removido da sua casa e nem da sua presença. Agora que nós sabemos que a exigência única de Deus é a obediência à sua lei, nós percebemos que as outras exigências que Davi cita aqui, na verdade, são apenas exemplos de mandamentos que nós devemos seguir. Exemplos de mandamentos que nós devemos obedecer. De forma alguma nós devemos pensar aqui que Davi tenha esgotado aquilo que nós devemos fazer. O que nós temos aqui são apenas exemplos de algum dos mandamentos que nós devemos seguir, que nós devemos obedecer. Mas a nossa obediência não deve se limitar a estes exemplos apenas do Salmo 15. A nossa obediência ela deve se estender à totalidade da lei de Deus, pois quem desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, de modo nenhum entrará no reino do céu. Vejamos então rapidamente os exemplos de mandamentos que Davi cita aqui. Na parte final do versículo 2 nós lemos: e fala a verdade no seu coração. E então no versículo 3, aquele que não difama com a sua língua. Se nós considerarmos a parte final do versículo 2 e o início do versículo 3, nós veremos que Davi está citando aqui exemplos de mandamentos que dizem respeito à forma como nós usamos as nossas palavras. Fala a verdade no seu coração. Devemos ser sinceros ao falar. Não devemos falar com fingimentos, não devemos falar com engano, não devemos falar com mentira, mas devemos falar de acordo com aquilo que nós sentimos. Nós devemos falar de acordo com aquilo que nós pensamos nos nossos corações. Ou seja, as nossas palavras devem ser verdadeiras e confiáveis. As pessoas devem ser capazes de confiar naquilo que nós falamos a elas. Porque elas sabem que tudo aquilo que nós falamos é verdadeiro. Tudo aquilo que nós falamos de fato da sinceridade do nosso coração. Nós falamos aquilo que nós pensamos. E aí no início do versículo 3, aquele que não difama com a sua língua. Nós também não devemos difamar outras pessoas. Nós não devemos falar mal das pessoas. Nós vemos as pessoas praticando o mal e nós não devemos falar mal delas a outras pessoas. Nós não devemos fofocar, nos intrometendo em assuntos nos quais nós não fomos chamados. E se nós não devemos falar o mal que nós enxergamos, nós também não devemos inventar o mal acerca das pessoas. Já no restante do versículo 3, Davi está preocupado na forma como nós nos relacionamos com as demais pessoas. Na metade do versículo 3, nem faz mal ao seu próximo. Não devemos, em hipótese alguma, fazer o mal contra qualquer pessoa. E isso envolve vários mandamentos. Não fazer o mal às outras pessoas envolve vários mandamentos, como aqueles que Paulo cita em Romanos 13. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Muitos tomam esses e outros versículos aqui que falam acerca do mandamento do amor e interpretam esses versículos, interpretam o mandamento do amor como se o mandamento do amor substituísse os mandamentos da lei de Deus.
As pessoas dizem, no Antigo Testamento nós temos um sem número de mandamentos que Deus nos deu. Na Nova Aliança, Deus apenas nos deu 2 mandamentos. Amar a Deus, acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. Isso é mentira. Isso é mentira. O mandamento do amor não substitui os mandamentos de Deus, da lei no Antigo Testamento. Porque o que é amar ao próximo, se não adulterar com a mulher do meu próximo? Ou no caso de uma mulher, o que é para uma mulher amar a sua próxima, se não adulterar com o marido da sua próxima? O que é amar o próximo, se não matar o próximo? Não é? Porque seria muito engraçado. O mandamento do amor substitui a lei de Deus no Antigo Testamento. Né? Então eu posso amar o meu próximo e matar ele. Porque o mandamento do amor substitui, anula. Seria muito engraçado, né? Eu estou lá matando alguém e eu estou dizendo, olha meu camarada, eu te amo muito, é por isso que eu estou te matando. Não faz muito sentido isso. O que é amar o próximo, se não furtar os bens do meu próximo? O que é amar o próximo, se não cobiçar tudo aquilo que pertence ao meu próximo? Fofocar, falar mal. O que é amar o próximo, se não me comportar com o meu próximo da forma como a lei de Deus ordena que eu me comporte com relação ao meu próximo? Não mentir para ele, não enganar. Quer dizer, essa ideia de que na antiga aliança Deus nos deu um sem número de mandamentos, mas na nova aliança Deus nos deu apenas 2 mandamentos, isso é uma mentira. Não. Os mandamentos, o mandamento do amor, ele simplesmente resume os mandamentos da lei de Deus. O amor não faz mal ao próximo, pois quem ama o seu próximo não vai adulterar contra o seu próximo, não vai matá-lo, não vai furtar os seus bens e não fará nada que prejudique o seu próximo. O mandamento do amor não substitui a lei de Deus. O mandamento do amor simplesmente explica a lei de Deus. O mandamento do amor resume a lei de Deus na sua totalidade. É por isso que Paulo afirma que quem ama o próximo cumpre a lei. E que o amor é o cumprimento da lei. E então, na parte final do versículo 3, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Na parte final do versículo 3 aqui, Davi faz uma junção entre os mandamentos que tratam da forma como usamos as nossas palavras com os mandamentos que tratam do nosso relacionamento com as demais pessoas. Nós não devemos nem lançar e nem receber nenhum tipo de injúria ou maledicência contra o próximo. Ou seja, nós não devemos nem falar mal dos outros e nem acreditar no mal que é nos dito acerca de alguém. Eu não devo nem falar o mal contra o próximo e eu não devo acreditar nas palavras de alguém que está falando mal de uma outra pessoa para mim. Sim, a não ser que tu veja. Sim. Se você não tem nada de bom para falar de alguém, fecha a boca. Não fale nada. Você não é obrigado a falar de ninguém.
né? Quer dizer, você, você está tão entediado com a tua vida que tem que encontrar diversão falando de outras pessoas? Se você não tem nada de bom para falar acerca de alguém, não fale. Fecha a boca. E se alguém te falar mal, se alguém falar para ti o mal acerca de uma outra pessoa, não acredite. Sabe o que você deve fazer? Você deve ir até a pessoa acerca de quem te falaram mal, levando contigo aquela outra que te falou mal e dizer, olha, fulano de tal aqui me disse isso e isso de ti. É verdade? É verdade isso? Que fulano de tal aqui me falou? É isso que deve ser feito. Ah, mas isso é chato demais de fazer. Sim, é chato, mas é o amor, né? Amar o próximo como a si mesmo. Esse é o amor. Sim, não é amor. A parte inicial do versículo 4 trata dos mandamentos que mostram como a nossa consciência para com Deus deve influenciar o nosso comportamento diante das demais pessoas, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor. Em hipótese alguma devemos honrar aqueles que são réprobos, aqueles que se rebelam contra Deus. Em hipótese alguma devemos honrar essas pessoas. O que significa honrar os réprobos? O que significa honrar aqueles que se rebelam contra Deus? A gente pode fazer isso de duas formas. Ou melhor, antes disso, quando a gente vê alguém se rebelando contra Deus, a gente não deve agir como se nada estivesse errado com aquela pessoa. Se nós fizermos isso, a gente vê alguém se rebelando contra Deus, mas a gente age como se nada estivesse errado com aquela pessoa, nós não estamos desprezando o réprobo. Nós não estamos obedecendo a lei de Deus. Exatamente. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas sendo condenadas pela lei de Deus, obviamente, né? Todas essas coisas sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, estais atentos para o vosso procedimento, para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Toda vez que você observar alguém se rebelando contra Deus, em vez de honrar essa pessoa nos pecados dela, ou em vez de se silenciar diante dos pecados dessa pessoa, porque essa é uma outra forma de honrar, é simplesmente se silenciar, tornar-se cúmplice. Não elogiar, mas também não falar contra. Nesse caso, quem cala consente. Toda vez que você observar alguém se rebelando contra Deus, em vez de honrar essa pessoa com o teu aplauso ou com o teu silêncio cúmplice, repreenda essa pessoa, incentivando ela em direção ao arrependimento e à fé em Jesus, para o perdão dos pecados dela. Porque de nada adianta você pregar o evangelho aos incrédulos, se você honra os incrédulos nos seus pecados, seja pelo aplauso, seja pelo silêncio.
a tua pregação não vai ser eficaz. Ou pegando aquilo que nós falamos na semana passada, de nada adianta você orar para Deus trazer de volta aqueles que se desviaram, se você os honra. Seja pelo aplauso, seja pelo silêncio. De nada adianta orar a Deus para trazer eles de volta. Você deve ser capaz de demonstrar a eles que as coisas não estão legais na vida deles. O teu relacionamento com eles deve mudar. Se eles se tornaram gentios e publicanos, você deve tratá-los como gentios e publicanos. Se eles se desviaram de Jesus, você deve tratá-los como quem se desviou de Jesus. Ore e pregue o evangelho para que Deus salve os incrédulos e para que Deus traga de volta aqueles que se desviaram. Mas não pare nisso. Repreenda a eles pelos seus pecados, incentivando eles em direção ao arrependimento e à fé. Você deve honrar e aplaudir apenas aqueles que temem ao Senhor, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem. A tua honra deve ser reservada apenas àqueles que temem a Deus, apenas àqueles que obedecem a Deus. A parte final do versículo 4 e a parte inicial do versículo 5 tratam dos mandamentos que mostram a nossa responsabilidade para com as demais pessoas. No final do 4, aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura e nem recebe peitas contra o inocente. Se você prometeu ajudar uma pessoa, se você fez uma promessa a uma pessoa, de que você vai ajudá-la, de que de alguma forma você vai fazer o bem a ela, e agora você percebeu que ao ajudá-la, ao cumprir essa promessa que você fez, você vai se prejudicar, você não pode voltar atrás. Você jurou, você prometeu que faria o bem. Aquele que jura com o seu próprio dano, ele vai se prejudicar a si mesmo cumprindo aquilo que prometeu. Mas ele não muda. Por quê? Porque ele prometeu, ele é fiel. Ele prometeu que ajudaria, ele prometeu que faria o bem. Agora é tarde demais para voltar atrás. Ah, mas eu vou me prejudicar se eu fizer isso. Não importa. Você prometeu. Isso é no final do versículo 4. Início do 5, aquele que dá o seu dinheiro, aquele que não dá o seu dinheiro com usura. O teu próximo vem até a ti pedir dinheiro emprestado. Aqui não está escrito que você deve dar o dinheiro no sentido de, ao contrário de emprestar o dinheiro. A nossa tendência seria pensar, não, a palavra de Deus ordena que nós entreguemos o dinheiro à pessoa e nós desobriguemos aquela pessoa de pagar o dinheiro. A gente poderia pensar assim, não. A palavra de Deus nos dá a liberdade ou para dar ou para emprestar. A questão é que se eu vou emprestar, eu não posso emprestar a juros. Usura, aqui, é juros. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura. Eu não estou querendo lucrar com a infelicidade do outro. A pessoa caiu numa crise financeira e agora ela está precisando de dinheiro para comer e então eu vou lucrar com a crise dela. Eu vou emprestar o dinheiro dela e eu vou receber o dinheiro emprestado mais juros.
Se o teu próximo pedir dinheiro emprestado, empreste, se você tem condições de emprestar. Mas não cobre juros. Não se aproveite da situação ruim que veio sobre aquela pessoa. E então, na metade do 5, nem recebe peitas contra o inocente. Peitas aqui é suborno. Jamais receba nenhum tipo de favor ou suborno para fazer o mal contra aquele que é inocente. E então, no final do versículo 5, nós lemos que quem faz isso, quem faz essas coisas, quem obedece à lei de Deus, jamais, nunca será abalado, jamais será removido da casa de Deus, jamais será removido da presença de Deus. Mas e aqueles que querem habitar na casa de Deus, mas se recusam a obedecer os mandamentos de Deus, se recusam a obedecer a sua lei? Esses serão removidos. Esses serão removidos, tanto da casa de Deus quanto da sua presença. E como é que essa remoção acontece? A gente poderia pensar que Deus manda um raio lá do céu sobre a cabeça da pessoa e remove ela. Mas não é assim que acontece. Essa remoção acontece através da disciplina bíblica ensinada por Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Porque o que é o pecado senão a desobediência à lei de Deus? Né? Se o teu irmão, se aquele que se diz teu irmão, desobedece à lei de Deus pecando contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão, mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentio e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. É dever daqueles que habitam na casa de Deus e na sua presença, daqueles que pela sua fé em Jesus foram inseridos na igreja, é nosso dever zelar pela santidade da casa de Deus. Nós devemos fazer aquilo que Adão não fez. Adão deveria ter visto a serpente falando com a sua esposa, deveria ter percebido que a serpente estava incentivando a sua esposa a desobedecer a Deus. Adão deveria ter pego a serpente e pisado na cabeça da serpente. Adão não fez. Adão permitiu que o santuário de Deus fosse contaminado. Adão não zelou pela santidade do santuário de Deus. Adão não zelou pela santidade da casa de Deus. É nosso dever zelar pela santidade da casa de Deus, porque o nosso Deus é santo. Mas se nós nos recusarmos a obedecer a Jesus nesse quesito, se nós pensarmos, não, isso aí é... Quem é que vai fazer isso aí? Isso é chato demais, é complicado demais. Se nós nos recusarmos a obedecer a Jesus nesse quesito, o próprio Jesus virá a nós e cumprirá em nós a ameaça que ele fez à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. O que é tirar o candelabro de uma igreja? É fazer com que aquela igreja não seja mais igreja. É dever da igreja local
zelar pela santidade da casa de Deus. Quando a igreja local não quer zelar pela santidade da casa de Deus, Jesus vai zelar pela santidade da casa de Deus. E Jesus fará isso desligando aquela igreja. Se a igreja local não quiser zelar pela santidade da casa de Deus, removendo do seu meio aqueles que se recusam a obedecer à lei de Deus, o próprio Jesus removerá aquela igreja local do livro da vida, da igreja universal. E é aqui que nós voltamos a tratar da igreja local como expressão física e palpável da igreja universal arrolada nos céus. Quando a igreja local obedece a Jesus, removendo do seu meio aqueles que se recusam a obedecer à lei de Deus, esse ato de remover, ele tem implicações espirituais e celestes. Pois tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Esse é o sentido desse versículo. Quando a igreja local, em obediência à ordem de Jesus, zela pela santidade da casa de Deus, removendo do seu meio todos aqueles que se recusam a obedecer à lei de Deus, os seus mandamentos, essa decisão de remover o rebelde é aceita por Deus nos céus. Tudo aquilo que vocês ligarem será ligado nos céus. Tudo aquilo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. A igreja local é uma expressão viva, física e palpável das realidades espirituais. Mas se recusar a fazer isso, essa igreja local, se a igreja local se recusa a desligar do seu rol de membros aqueles que desobedecem à lei de Deus, Jesus desligará aquela igreja local da igreja universal. Aquela igreja até vai continuar como um clube humano, mas Jesus não mais considerará ela igreja. É por isso que eu falei na introdução. A gente pensa, ter o seu nome escrito num livro terreno, numa igreja local, é tão importante quanto ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque se eu não me importo o suficiente para me tornar membro de uma igreja local, eu não posso pensar que o meu nome está escrito no livro da vida. Porque eu estou desobedecendo a Jesus. Todas as vezes que vos reunirdes, Jesus espera que aqueles que creem no seu nome se reúnam publicamente. A igreja local recebeu de Jesus a responsabilidade de zelar pela santidade da casa de Deus. E essa responsabilidade não é pequena. Então, considere o privilégio que Deus te deu. Considere esse privilégio de, desde agora e então por toda a eternidade, habitar na casa de Deus e desfrutar da presença de Deus. Considere esse privilégio e a santidade da casa de Deus e então obedeça à lei de Deus em todos os seus mandamentos. E se você cair, se você pecar, confesse o pecado a Deus. Se você cair e pecar, confesse o pecado a Deus, levante-se e com confiança continue a obedecer à lei de Deus. Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se guardamos o quê? Os seus
mandamentos. Aquele que diz, eu conheço Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, nesse o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma que está nele, também deve andar como ele andou. De novo, andar como metáfora para o estilo de vida. Quem afirma estar nele, deve viver um estilo de vida semelhante ao estilo de vida semelhante de Jesus. Se você cair e pecar, confesse o pecado a Deus, levante-se e com confiança continue a obedecer à lei de Deus. Porque quem diz que conhece a Jesus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Obedeça a lei de Deus e você jamais será removido da casa de Deus e nem da sua presença. Amém.